Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E o tema de hoje vai ser o totalitarismo, ou melhor dizendo, os movimentos totalitários que marcaram o início do século XX, em específico o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Em decorrência daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, do movimento neonazista e daquela quase guerra civil que ocorreu lá, entre grupos da supremacia branca e grupos contra o racismo, acendeu um debate muito sinistro na internet brasileira a respeito de se o nazismo era um movimento de direita ou se era um movimento de esquerda. E isso já é sinistro porque essa tentativa constante de brasileiros acharem que o mundo é preto e branco, só se encaixa aqui ou só se encaixa ali. Segundo, e eu acho fundamental dizer isso, quando tem muitas pessoas falando a respeito de alguma coisa, é provável que não saibam do que estão falando. Então eu desconfio que existe uma falta de clareza sobre o que vem a ser esquerda e o que vem a ser direita, e também sobre como funcionou realmente o modelo nazista durante as primeiras décadas do século passado. Para falar sobre o totalitarismo, eu trago alguns livros, e é de lá que eu estou tirando as minhas ideias. O primeiro deles, e talvez o mais importante, seja As Origens do Totalitarismo, livro da escritora alemã Hannah Arendt, onde ela vai abordar a origem do totalitarismo, tanto na União Soviética quanto na Alemanha nazista, antes da ascensão desses partidos, explicando o contexto que permitiu que surgissem então os movimentos totalitários. A mesma escritora também vai tratar disso no livro A Condição Humana, onde ela vai falar como nós, seres humanos, somos sujeitos à dominação totalitária e ao poder. É claro que também um pouco de história do século XX. E nesse sentido me baseio muito no livro do Martin Gilbert, A História do Século XX. Martin Gilbert, inclusive, é um historiador inglês, era o biógrafo oficial do Churchill. Então ele escreve uma obra densa, mas de uma leitura fácil, que é muito importante. E também, é claro, o clássico para falar sobre o nazismo, o historiador Richard J. Evans, que vai escrever 3 volumes fantásticos sobre o nazismo. O primeiro deles colocando o surgimento do partido nazista e a ascensão do nazismo até 1933. Depois o segundo volume vai falar dos primeiros anos do governo nazista, as intrigas políticas, a violência totalitária. E por fim, o terceiro volume da trilogia vai falar sobre a guerra propriamente dita. Eu não tenho um livro físico, então eu não vou mostrar para vocês, mas vou deixar aqui linkado. E é claro também um outro livro de um sociólogo inglês chamado Andrew Haywood, intitulado Ideologias Políticas, onde ele vai explicar bem certinho qual é o ponto de vista ideológico do fascismo, do nazismo, do comunismo e de outras tantas ideologias, inclusive do liberalismo também aparece aqui. Então esses livros dão um apanhado bem geral e bem introdutório para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. E logo de cara quero dizer para vocês que existem muitas semelhanças entre os regimes totalitários do início do século XX. Vamos falar especificamente do alemão e da União Soviética, visto que esses dois foram os mais violentos. Então a primeira coisa que a gente tem que dizer é a definição do totalitarismo. E de acordo com Hannah Arendt, o totalitarismo é justamente a entrega total e restrita ao Estado. Acontece na União Soviética e acontece também na Alemanha nazista. Segundo, a entrega total ao Estado se dá porque o Estado constrói, o regime totalitário constrói uma visão de mundo que consegue explicar justamente o passado, o presente e também propor o futuro para essas pessoas. Uma lei universal. E tanto o totalitarismo da União Soviética quanto o totalitarismo da Alemanha nazista funcionaram baseado numa lei universal. Essas leis são diferentes umas das outras, mas deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, o Estado nazista matava, exterminou judeus e uma série de outras minorias baseado numa lei. Uma lei que está para além da lei dos homens. Qual lei é essa? A lei da natureza. A lei que vai dizer então que a raça branca ariana é superior a todas as outras e, portanto, tinha o direito de exterminar todas as outras. Isso vai dar justificativa teórica, por mais absurda que seja, para toda a violência cometida pelo Estado nazista contra os próprios alemães, sejam judeus e assim por diante. Por outro lado, lá na União Soviética também havia uma lei que estava para além da lei dos homens. No caso, a lei da história, que pregava que todas as sociedades evoluiriam de uma forma ou de outra, passariam por uma revolução proletária, o socialismo, a ditadura do proletariado, até chegar então no comunismo ou no fim da história, como algumas pessoas gostavam de falar na época. Ou seja, tanto a Alemanha nazista quanto a União Soviética stalinista eram guiados por leis que estavam para além das leis dos homens. Isso é interessante. Segunda coisa, o poder totalitário funciona justamente porque ele pega as pessoas mais isoladas.
ele vai nascer em um período de crise social muito forte, período onde as pessoas estão isoladas, estão brigando uma com as outras, estão sem o norte. Então o poder totalitário vai abraçar essas pessoas isoladas uma das outras e vai colocar um sentido na história delas. Por isso tantas pessoas, inclusive pessoas extremamente inteligentes, se entregaram ao nazismo e se entregaram então ao stalinismo. Uma outra característica fundamental, o poder totalitário, tanto na Alemanha quanto na União Soviética, precisa estar sempre em movimento, precisa estar sempre se expandindo, não dando tempo para as pessoas pensar. Então Hitler anexava novas terras e criava novos inimigos. Stalin anexava novas terras e criava novos inimigos. O totalitarismo funciona baseado no terror. As pessoas precisam estar aterrorizadas. Então na Alemanha tinha um inimigo, os judeus. E aí uma propaganda massiva, uma propaganda violenta em cima disso para aterrorizar as pessoas. No mundo soviético também havia um inimigo, os capitalistas, então uma propaganda massiva em cima deles, certo? Para deixar as pessoas cada vez mais aterrorizadas. Quarta coisa fundamental, ou terceira, acho que já me perdi na conta. Num regime totalitário, todo mundo é treinado para ser carrascos e vítima ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, professor? Cada sujeito na Alemanha nazista ou na União Soviética sabia que a qualquer momento ele poderia ser acusado de ser um traidor e poderia ser punido e torturado. Então ele estava treinado para ser uma vítima, mas também estava treinado para ser um carrasco, porque a qualquer momento ele poderia denunciar alguém que ele conhecesse como um traidor do movimento, um traidor do Estado. Então o Estado abraça as pessoas de tanta forma que vai dar um sentido para a vida delas, por mais absurdo que esse sentido seja. E aí a gente consegue começar a entender por que um país como a Alemanha, por exemplo, que criou filósofos fantásticos de Hegel a Nietzsche, escritores, músicos de Beethoven, Wagner, e uma intelectualidade, uma cultura tão elevada, conseguiu mergulhar numa atrocidade que era o nazismo. E para concluir, meninos e meninas, Hannah Arendt nos chama a atenção de que é muito importante, e o Richard J. Evans reforça isso no livro dele, que a gente entenda os mecanismos do totalitarismo, entenda como o totalitarismo pode surgir, porque o totalitarismo está ao nosso redor. Cada vez mais as pessoas se entregam sem muita reflexão, sem muita questionamento ao poder totalitário. Então é sempre atual, ainda mais agora, 50, 60 anos depois, que a nossa memória está esvaecendo, nós estamos esquecendo o que foi o horror da Segunda Guerra Mundial. Então é muito fácil as pessoas mergulharem nesses discursos totalitários, esses discursos simplicistas, esse discurso do bandido bom é bandido morto, que a gente vê circulando por aí, discursos que eliminam qualquer forma de reflexão. Para finalizar, vale a pena lembrar a frase clássica do Bertolt Brecht, que também vai escrever sobre os regimes totalitários, que a cadela do fascismo está sempre no cio. No mais, pessoas, se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal, cliquem aqui no sininho. Isso é muito importante para a gente que produz conteúdo na internet. Se não gostaram, clique aqui, digam também o porquê. E um forte abraço para todos. Valeu!